Olá, meu amigo, minha amiga. Você já parou para pensar que Deus pode ter um plano incrível para a sua vida? Talvez você esteja se perguntando: será que Deus já me escolheu? O que isso significa? Como saber? Neste vídeo, vamos juntos refletir sobre o chamado divino e como ele pode transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. E antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para clicar no botão de inscrição agora, porque temos conteúdos que vão te ajudar a entender mais sobre sua jornada espiritual. Eu prometo que você vai se surpreender com o que temos preparado para você. Agora respire fundo e abra seu coração para essa reflexão. Vamos juntos descobrir como Deus pode ter um propósito especial reservado para você. Deus tem um chamado para cada um de nós. Não importa onde você esteja ou o que você tenha vivido até hoje, você nunca está sozinho. O Senhor, em sua infinita sabedoria, conhece você mais profundamente do que qualquer outra pessoa. Ele sabe as suas lutas, suas vitórias, seus medos e seus sonhos. E mesmo nos momentos mais difíceis, Ele nunca perdeu de vista o plano maravilhoso que preparou para a sua vida. Em Jeremias 29:11, Deus diz: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Esta promessa é um convite de Deus para que confiemos nele, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Talvez você esteja enfrentando dificuldades agora e se pergunte como isso pode se encaixar no plano de Deus para a sua vida. Ou talvez tenha dúvidas sobre o propósito da sua jornada até aqui. A beleza deste versículo está na certeza de que, apesar das circunstâncias que vivemos, Deus sempre tem algo melhor preparado para nós. Ele não apenas deseja nos fazer prosperar, mas quer nos dar esperança, uma esperança que transcende a nossa compreensão humana. Esse futuro que ele fala não é apenas sobre bênçãos materiais, mas sobre um futuro de paz, alegria e plenitude em sua presença. Ele quer que tenhamos uma vida plena em todos os aspectos, espiritualmente, emocionalmente e, claro, fisicamente. Lembre-se, os planos de Deus para você são maiores do que qualquer coisa que você já tenha experimentado. Mesmo quando você não vê ou entende os passos, Deus está trabalhando nos bastidores, moldando e guiando sua vida com propósito. E o mais importante, Ele nunca nos deixa sozinhos nesse caminho. Em outras palavras, o chamado divino não é apenas para a grandeza externa, mas para uma transformação interna. Ele nos chama para ser quem fomos criados para ser, para viver uma vida de propósito e para sermos luz na vida de outras pessoas. Confie. Se você ainda não entendeu totalmente o plano de Deus para a sua vida, não se preocupe. Ele vai revelando, um passo de cada vez, à medida que você se aproxima dele. A chave é caminhar com fé, mesmo nas incertezas, e confiar no seu amor e orientação. Deus te escolheu e Ele tem um propósito extraordinário para você. O que isso significa? Que mesmo nos momentos de dor ou incerteza, Deus já tem um plano de prosperidade para você, um futuro cheio de esperança. Ele te escolheu desde antes de você nascer. E mesmo quando você se sente perdido ou distante, Ele sempre te chama de volta para o seu propósito. Isso é uma verdade poderosa e transformadora, porque independentemente do que você esteja enfrentando agora, Deus não mudou de ideia sobre você. Você pode estar passando por dificuldades e talvez sinta que a vida não faz sentido ou que as coisas não estão saindo como você planejou. Mas é nesses momentos de vulnerabilidade e incerteza que Deus mais se aproxima de nós. Ele não nos abandona nos momentos difíceis. Na verdade, Ele nos chama para confiar nele e nos lembra de que seu plano para nós é cheio de vida e de esperança. Em Romanos 8:28, a Bíblia nos diz:
Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso significa que, mesmo quando não conseguimos ver o caminho, Deus está trabalhando nos bastidores para nos conduzir à sua vontade. Mesmo que não entendamos imediatamente o que está acontecendo, Ele está nos preparando para algo maior, algo que vai trazer não só crescimento pessoal, mas também bênçãos para aqueles ao nosso redor. Agora, a grande questão é: como? Você pode ouvir esse chamado de Deus? O que você precisa fazer para reconhecê-lo? Primeiro, é importante saber que o chamado de Deus não é sempre algo grandioso ou visível para os outros. Muitas vezes, Ele nos chama de maneiras sutis, através de uma sensação no coração, uma voz suave no espírito, ou até mesmo através das circunstâncias do dia a dia. O problema é que, em meio ao turbilhão da vida, é fácil nos distrairmos com o barulho do mundo e não ouvirmos a sua voz. Como então podemos ouvir Deus? A resposta está na intimidade com Ele. Em Salmos 46, 10, Deus nos diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Ele está nos chamando para a quietude, para um momento de silêncio e reflexão, onde podemos realmente ouvir sua voz. Muitas vezes, é na tranquilidade do nosso espírito que a direção de Deus se revela, seja durante uma oração, um momento de meditação na palavra, ou até em uma conversa sincera com alguém que nos orienta. Além disso, para reconhecer o chamado de Deus, precisamos estar dispostos a obedecer. Deus nos chama não só para ouvir, mas para agir conforme o seu plano. Em Isaías 6:8, o profeta Isaías responde ao chamado de Deus com as palavras: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não apenas ouviu a voz de Deus, mas prontamente se ofereceu para cumprir a missão. E é assim que devemos fazer: abrir nosso coração para ouvir e, em seguida, responder com disposição para agir. Reconhecer o chamado de Deus também envolve confiança. Muitas vezes, Deus nos chama para algo que parece além da nossa capacidade, algo que nos desafia e nos tira da nossa zona de conforto. Mas em Filipenses 4:13, a Bíblia nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. Deus não só nos chama, mas também nos capacita para cumprir o seu propósito. Por fim, lembrar-se de que o chamado de Deus é pessoal, é fundamental. Ele não chama todos da mesma forma, e o propósito de cada um é único. O que Deus tem para você pode ser diferente do que Ele tem para outra pessoa, mas isso não diminui sua importância ou valor. Cada passo que você dá em direção a Deus é um passo mais perto de viver o propósito para o qual Ele te criou. Em resumo, ouvir o chamado de Deus exige silêncio, intimidade, disposição para obedecer e confiança de que Ele irá nos capacitar. E o mais bonito de tudo isso é que, mesmo quando nos sentimos distantes ou incapazes, Ele nunca desiste de nós. Ele continua chamando, nos convidando a entrar no seu plano perfeito e nos garantindo que, com Ele, podemos fazer tudo o que Ele nos pede. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus fala de diferentes maneiras. Às vezes, Ele fala no silêncio, em momentos de oração, ou até em situações do dia a dia. Deus não está limitado a uma única forma de comunicação. Ele pode nos falar de maneiras subtis, como por meio de um sussurro no coração ou de uma sensação de paz. Muitas vezes, no silêncio, Ele consegue nos transmitir sua vontade de maneira clara e direta. E não é necessário que seja algo grandioso ou audível, porque a voz de Deus não depende de grandes manifestações externas, mas da nossa capacidade de escutar e de reconhecer sua presença nas pequenas coisas do cotidiano. Em Isaías 30:21, a Bíblia diz: se você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirá atrás de você uma voz dizendo: este é o caminho,
ande por ele. Esta passagem é uma das mais reconfortantes, pois nos lembra que mesmo quando nos afastamos ou tomamos decisões erradas, Deus nunca nos abandona. Ele está sempre pronto para nos corrigir e nos orientar, nos chamando de volta para o caminho certo. Às vezes, quando estamos perdidos ou confusos, Deus fala de forma clara e direta, nos orientando a seguir por um caminho que é justo e cheio de propósito. Sua voz está disponível para nos guiar e Ele sempre se mostra presente, pronto para nos direcionar de volta ao seu plano. Mas como distinguir entre a voz de Deus e as vozes que vêm de nós mesmos ou das circunstâncias? A resposta está no coração. Deus fala com aqueles que estão dispostos a escutá-lo. Ele chama não os perfeitos, mas aqueles que estão abertos a transformar suas vidas. Como disse Mateus 11, 28, 30, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Deus te escolheu não porque você é perfeito, mas porque Ele te ama de maneira incondicional. Ele quer ser o guia da sua vida. Você está disposto a ouvir o chamado? Agora pense em algo muito importante. Você já percebeu que o chamado divino vai além de apenas uma missão pessoal? Deus nos chama para um propósito que também abençoa os outros ao nosso redor. Em 1 Pedro 2, 9, está escrito: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, exclusiva de Deus, para que anunciem as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não foi chamado para viver em isolamento. Seu chamado é comunitário, ele se espalha para quem está ao seu redor. A ideia de que nosso propósito é comunitário é fundamental na caminhada cristã. Deus nos criou para viver em relacionamento com Ele, com os outros e com o mundo ao nosso redor. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para impactar vidas, para ser luz em meio à escuridão, para servir e abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Esse chamado não é para um caminho solitário, mas para um caminho em que somos agentes de transformação no mundo. A Bíblia nos fala de como somos parte de um corpo, onde cada membro tem uma função específica. Em 1 Coríntios 12, 27, está escrito: agora vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro desse corpo. Isso significa que nosso propósito não é apenas para nós mesmos, mas para que possamos agir em conjunto, como uma comunidade de fé, impactando o mundo de maneira unificada. Cada um de nós tem um papel único e valioso a desempenhar, mas todos estamos conectados e juntos, como o corpo de Cristo, somos mais fortes e eficazes. Nosso chamado, portanto, não é isolado. Ele envolve trabalhar em comunidade, seja em nossa família, igreja, amigos ou até mesmo em nosso ambiente de trabalho. A maneira como vivemos e aplicamos o que Deus nos chamou para fazer afeta diretamente as pessoas ao nosso redor. E essa interação é parte essencial do nosso propósito. E o mais belo disso tudo é que quando você age conforme o propósito de Deus, você encontra uma paz que o mundo não pode dar. Essa é uma das promessas mais poderosas que encontramos na Bíblia. Quando nos alinhamos com o propósito de Deus, experimentamos uma paz verdadeira, uma paz que vai além das circunstâncias e que não pode ser comprada ou alcançada por meio de coisas materiais. O mundo tenta oferecer uma paz temporária, baseada em realizações pessoais, conforto ou sucesso, mas a paz que Deus oferece é uma paz duradoura, que está ancorada na certeza de que estamos vivendo para o seu propósito. Quando você age conforme o chamado de Deus, você não precisa mais buscar a aprovação do mundo ou se preocupar com a opinião alheia. Você encontra contentamento e alegria no fato de que está cumprindo o propósito para o qual foi criado.
A paz vem de saber que a sua vida está alinhada com a vontade divina e que, ao viver para servir aos outros, você está experimentando a verdadeira realização. Em Filipenses 4:7, a palavra nos ensina: e a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando entregamos nossa vida a Deus e seguimos seu chamado, essa paz inunda nosso coração, protegendo-nos das preocupações e ansiedades do mundo. Mesmo em meio a tribulações e desafios, essa paz não depende de circunstâncias externas, mas de nossa confiança em Deus e no propósito que Ele tem para nós. Essa paz também traz uma sensação de propósito renovado. Quando agimos em alinhamento com o plano de Deus, sabemos que nossas ações têm um impacto eterno, que estamos contribuindo para um bem maior. Isso nos dá uma confiança e uma serenidade que nenhuma conquista material poderia oferecer. Nossa vida se torna uma expressão do amor de Deus e da sua missão de alcançar os perdidos, de servir aos necessitados e de trazer transformação ao nosso redor. Portanto, ao viver o seu propósito, lembre-se de que não é uma jornada solitária. Você foi criado para viver em comunidade e, quando está disposto a impactar os outros com o que Deus tem colocado em seu coração, a paz divina entra em sua vida de forma profunda e imensurável. Essa paz é um reflexo de sua presença e da certeza de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja, cumprindo seu plano para a sua vida e para o mundo ao seu redor. Agora, a grande pergunta: você está pronto para responder ao chamado de Deus? Deus não vai forçar ninguém. O chamado divino exige uma resposta voluntária. Mas, se você escolher dizer sim, você experimentará uma transformação que vai além do que você pode imaginar. Em Romanos 8:30, a Bíblia nos lembra: e aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Quando você diz sim ao chamado de Deus, Ele te fortalece, te guia e te capacita para viver essa jornada. Se você sente esse chamado em seu coração agora, não perca mais tempo. Diga sim a Deus e permita que Ele conduza sua vida. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, esse é o momento perfeito para fazê-lo. Se você sentiu o chamado de Deus no seu coração neste momento, não adie sua resposta. Diga sim agora onde você estiver e permita que Ele te guie para um futuro cheio de propósito. Se você quer saber mais sobre como viver esse chamado, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos crescer juntos na fé. E se você já tomou essa decisão ou tem dúvidas sobre como caminhar no propósito de Deus, compartilhe nos comentários. Eu adoraria ouvir sua história e orar com você. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você a cada passo. Deus te escolheu. Ele tem um propósito incrível para a sua vida. Agora é só você dar o primeiro passo. E nunca se esqueça, Deus tem planos de prosperidade, paz e um futuro brilhante para você. Não desista, Ele está ao seu lado. Vamos caminhar juntos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam descobrir esse chamado divino. Nos vemos no próximo vídeo.